Alexandre de Moraes bate o lateral, faz o gol de cabeça, como juiz valida, embora haja uma queixa de impedimento, esse gol, e faz ele mesmo vamos dizer, a perícia do VAR no lance. Chama de mim, Dal! Pessoal, nesse vídeo Ciro Gomes detona o ministro Alexandre de Moraes e todo esse circo que ele tem feito como dono do Brasil, onde ele é o investigador, a vítima, o juiz, o promotor, o legislador, o presidente, o poder máximo que faz o que bem entender e não aceita que ninguém seja contrário às suas ações totalmente parciais. Ciro também critica o governo Lula, Haddad e Bolsonaro, atira para todo lado com falas que dá para concordar e outras para discordar. Acompanhe o vídeo até o final, deixe o seu like, a sua opinião nos comentários e se inscreva no canal. O senhor acha que Jair Bolsonaro será preso? Vai ser. Mas eu espero que com a prudência e a franquia que ele tem direito, como qualquer bandido, mesmo que seja uma pessoa como ele, qualquer bandido tem direito a devido processo legal. E se o Supremo, por estrelismo, continuar fazendo bobagem monocrática, decisões precárias, vai só cevar o argumento que cada vez mais faz ilegítima na opinião pública a sua conduta. Então o que tem que ser feito? Assegurar ao Bolsonaro ampla, total e irrestrita defesa, presumi-lo inocente, que é do devido processo legal, garantir todos os recursos e só com uma condenação coletiva e definitiva, com trânsito em julgado, e pagar seus gravíssimos crimes. Como é que o senhor vê a legitimidade reconhecida ou percebida pela população brasileira do processo sendo conduzido pelo STF? Não está sendo conduzido pelo STF, lamentavelmente. A imprensa fala STF, mas tem sido o ministro Alexandre de Moraes, que, por seu turno, sendo muito qualificado, ele sabe fazer, ele é estudioso, mas eu acho que ele corre um risco grave, né, de amanhã ser o argumento para a suspeição da conduta. Isso que o Bolsonaro já está excitando no meio do povo. Foi por isso que o professor Mangabeira Unger, aliado do senhor, procurou Jair Bolsonaro em 2 oportunidades? Olha, você tem que perguntar ao Mangabeira Unger. Para mim foi um disparate e é muito improvável que as pessoas acreditem, mas eu soube disso pela nota da Mônica Bergamo. Como eu conheço o Mangabeira, eu digo, e é bem capaz de ter feito mesmo. Aí ele faz um desmentido absolutamente desagradável para depois assumir que fez. O que eu posso dizer no escuro, não falei com ele nem antes e nem depois disso, ele é absolutamente autônomo, nós somos bons amigos, não deixarei de ser amigo e admirador dele, mas eu já disse certa feita a ele o que eu vou dizer aqui de novo. Ele é a prova da incompletude de nós seres humanos, porque é um gênio sem par no mundo, em ciências sociais e tal, um filósofo, um jurista, cosmólogo. Ele é uma figura absolutamente única no planeta hoje. Me diga quem é o segundo petista. O Haddad, que era o cara que tinha perdido a eleição para a reeleição de São Paulo, que é um pau-mandado. A Dilma, que vinha de ser do PDT, sem tradição nenhuma e tal, para ele continuar mandando. Isso é uma estratégia de coronel que eu tenho horror a isso. E lá no Ceará nós temos um trauma com isso. E a turma do Bolsonaro ainda me chama de coronel, né? Então eu resolvi não ser candidato e me transformei em inelegível, porque o meu irmão, sendo governador, eleito e reeleito, eu não posso ser candidato a nada lá no Ceará. E o Tasso dizia, mas você está louco? Com 50 anos de idade? Não, pai, isso não dá vez às outras pessoas. O que está acontecendo é que lá no ano de 2019, olha bem, 2019, o ministro Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, resolveu nomear por portaria, sem sorteio, o que já é uma aberração, o ministro Alexandre de Moraes como presidente do inquérito que ficou com o nome de inquérito das fake news. Então, qual era o pretexto? Tem um artigo do regimento interno do Supremo que diz que quando um ministro for agredido na circunstância física do Supremo, é razoável, é legal que um ministro do Supremo seja ele próprio o presidente do... Forçando a mão, claramente forçação de barra, o ministro Toffoli entendeu que a esculhambação na internet dos canalhas da blogosfera bolsonarista era, vamos dizer, o caso moderno de uma agressão que aconteceu dentro do Supremo. Já está errado. Porque a diferença aqui é, se os ministros estavam sendo, como de fato estavam sendo, agredidos, insultados, ameaçados, etc, etc, etc,
O caminho correto da lei que o ministro Toffoli deveria ter tomado, data máxima vênia, que é como nós advogados respeitosamente nos dirigimos criticamente às suas excelências, os magistrados, ele tinha que ter convocado a Procuradoria-Geral da República. Seria uma representação do presidente do Supremo, dando indicações, e a Procuradoria da República deveria fazer. O que estava acontecendo naquela data? De novo, a confusão institucional. Você tem que a Procuradoria da República não exercia suas funções corretas, o ministro Toffoli, portanto, sem poder confessar, porque eles vivem se homenageando da boca para fora, e a canelada por baixo. Infelizmente, esse é o mundo de hipocrisias desse universo de Brasília, da corte em Brasília. Todo o país estava chocado com o comportamento vassalo, pouco sério, do Procurador-Geral da República, que vivia confraternizando com o Bolsonaro. Pois bem, porque eu achava que o Procurador-Geral da República não ia tomar as providências corretas, nomeou o ministro Alexandre de Moraes. E este, desde 2019, esse é que é o problema, desde 2019, resolveu transformar esse inquérito numa coisa que não tem fim, e resolveu transformar esse inquérito vamos dizer, uma espécie de inquérito do fim do mundo. Isto, data máxima vênia, com todo respeito, isto não é direito. Isso é incorreto, isso está simplesmente produzindo nulidades para, inclusive, garantir a impunidade dos malfeitores, não é? Que deveriam ter sido já indiciados, já levados a julgamento, já com ampla defesa, já com presunção de inocência, já com as provas todas feitas. Não, está tudo se perdendo, 2019 para hoje, são quase 6 anos, 5 anos já. Pois bem, e o ministro está, então todo mundo agora vai entrando. Nesse ínterim, e esse é o problema, 5 anos, por rodízio natural, o ministro Alexandre de Moraes assume a presidência do TSE. Como presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes ficou com 2 cadeiras. Uma, presidente do inquérito no Supremo Tribunal Federal, e outra, chefe do TSE. E aí o que aconteceu? Nas 2 cadeiras, ele mesmo se alegou que seria esquizofrênico, que ele mandou um ofício para ele mesmo. Ora, não importa que ele considere esquizofrênico isso, porque vão se passar anos daqui até o julgamento dessas pessoas, e esses ofícios é que ficarão com a memória das tramitações. Não, ele optou pelo caminho apressado e começou a encomendar dos assessores relatórios que usava na outra cadeira. Isto tudo é nulo. Tudo isso vai garantir a impunidade dos grandes canalhas que agrediram os ministros, que agrediram a ele próprio, o ministro Alexandre de Moraes. E, a propósito, como ele é ele mesmo agredido, insultado, até fisicamente, como aconteceu no aeroporto no estrangeiro, ele já perdeu, aparentemente, está perdendo a isenção e o distanciamento. Isso tudo enfraquece, diante da opinião pública, a autoridade que nós precisamos que seja amada mais do que respeitada pelo povo brasileiro. Está tudo errado e a gente precisa urgentemente encerrar esse inquérito, e aí as coisas voltarão para a sua normalidade. Nós precisamos ter instituições superiores aos homens, superiores às pessoas. Por quê? Porque é isto que o povo precisa, sabe? Estabilidade institucional, segurança jurídica, e não ficar dependendo deste ou daquele candidato ou deste ou daquele ministro. Aliás, a barafunda, sabe? São coisas gravíssimas que estão acontecendo. O ministro Alexandre de Moraes bate o lateral, faz o gol de cabeça, como juiz valida, embora haja uma queixa de impedimento, esse gol, e faz ele mesmo vamos dizer, a perícia do VAR no lance. É mais ou menos como eu estou comparando. Pela esquerda, veja bem, dá vontade de chorar. Por quê? Porque o Lula não deixa nascer nada perto dele. É uma coisa absurda, ele não deixa nascer nada perto dele. Assim, é encosto de mandacaru. Nem dá sombra, nem dá encosto. Que é espinho, expõe, é intriga, é confusão e tal. Já ficaram os gaúchos no meio do caminho. Tasso Genro tinha dotes para ser, já morreu. Olívio Dutra tinha dotes para ser, já morreu. O Jacques Wagner tinha todos os dotes, inclusive o punch político eleitoral, várias eleições vitoriosas e tal, já ficou no meio do caminho. Suplicy foi levado para o deboche. O Haddad é uma figura pequena. O Haddad é Fernando Henrique -1, sabe? Não conhece o Brasil, provinciano, e agora encantado com essa coisa, com essa bajulação da aristocracia financeira.
achando que daí vai sair alguma coisa para ele que não seja toco para financiar a campanha. Não sai mais nada para ele disso aí. Aí Olha entra só. numa dessa de precatório. O Brasil hoje, e esse é um corte de classe dramático. Artistas, todo mundo a favor. Por quê? Porque estão tudo na segurança privada, nos condomínios fechados, nos carros blindados, sabe? E não tem ideia do que está acontecendo. Hoje a população brasileira está dominada por facções criminosas e é um domínio tão longevo, sem nenhuma inovação institucional. De novo, é uma omissão trágica do Lula e do PT. Não vou esperar que a direita resolva isso. Eu não tenho predileção nenhuma de atacar o PT e o Lula, como eles fazem, desqualificando. Eu passei 4 anos esculhambando o Bolsonaro. Mas, Ciro, o Atlas o Atlas da Violência que saiu ontem mostra que a Bahia tem a maior parte das Isso cidades... é só a caricatura do que eu estou dizendo. Que é um governo... O Ceará é o segundo. Os dois são do PT. Percebe? Mas assim, São Paulo, Rio de Janeiro, todo o Brasil periférico está dominado por facções. Por um fenômeno tão longevo, volto a dizer, que já é um domínio complexo, já não é mais só o terror. Já há uma massa de clientelismo, de esforço de legitimação, de entrada nas religiões. E na política. E na política, sem dúvida. Eu tenho aqui uma lista de queixas de vereadores que não fazem política se não pagar 60 mil reais na minha cidade, em Sobral, e em vez de se queixar os poderosos de lá, né, vem se queixar para mim, porque eu virei o cara que fala. Até uma hora que eu vou parar de falar. Quando o Lula faz uma bobagem, de novo, a pelegada tomou conta. Todo mundo amém, 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 amém. Então ele, cheio da boa vontade, eu elogiei. Na minha newsletter, eu elogiei que ele tentou uma regulação dessa coisa de entregador, de Uber, não sei o que. Então ele levou protesto no Brasil inteiro. Os caras não querem pagar para a Previdência nada, porque não acreditam mais. Com razão, diga-se bem da verdade, porque estão vendo no noticiário. Não é? E hoje, por exemplo, na periferia das grandes cidades, ou nos sertões, ou nos fundões da Amazônia, ou na metade sul, enfim, no norte de Minas, Vale de Jequitinhonha e Mucuri, não existe mais aposentadoria. Porque a exigência de idade mínima com tempo de contribuição não guarda coerência com a demografia dos pobres. Você concorda com as declarações de Ciro Gomes? Alexandre de Moraes tem sido o rei do nosso país? Suas ações são questionáveis? Deixe a sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. E se você quiser aprender a faturar de 2 a 5 mil reais na internet postando vídeos da maneira correta e que monetizam, clique no link da descrição e assista a uma aula gratuita que vai te ensinar a criar um canal lucrativo aqui no YouTube. Até a próxima!